Olá pessoal, bem-vindo à aula número 2 do nosso curso Arquitetura e Desenvolvimento do E-Cidade. É uma aula de extrema importância porque nós vamos tratar do modelo arquitetural do E-Cidade, como que as coisas acontecem lá dentro, né? Lá nos fontes do sistema. Então nós vamos aprender exatamente o modelo arquitetural no dia de hoje. Bom, a arquitetura do E-Cidade basicamente é esta aqui que está sendo refletida nesta imagem. Essa é uma imagem já antiga, desde a primeira versão lá do E-Cidade, mas muitas coisas se assemelham ainda, né? Então onde a gente tem aqui, onde na base desse modelo arquitetural nós temos o sistema operacional Linux, já que o E-Cidade é um software que trabalha em cima da arquitetura de uma distribuição Linux. E logo acima desta camada nós temos então a camada do banco de dados, ou seja, do SGBD Postgres. Nós temos o Apache, que provê aí um servidor web, juntamente com o PHP 5, que como um módulo do Apache vai ficar ouvindo as requisições que chegam na porta 80 ou na porta que você configurou para este servidor web funcionar. E temos também as bibliotecas do OpenOffice da versão 2.4 ou superior. Esta camada que temos aí, nós temos uma parte lá da camada que é a camada de aplicação do lado do servidor, que compreende o PHP propriamente dita no back-end, né? PHP, o Apache, que estão ali trabalhando em conjunto com o sistema operacional para atender às requisições. A gente chama de requisição toda vez que alguém, por exemplo, acessa o servidor via o navegador, por exemplo. Quando a gente acessa o link, né, do servidor e digita lá o endereço, a URL, no fundo ele está acessando, né, fazendo uma requisição, uma solicitação desse recurso lá no servidor. O que eu falei até agora compreende a camada servidor. Tá? E agora vamos ver o que nós temos lá ainda dentro da aplicação E-Cidade. Se você der uma olhadinha aqui, olha, há uma divisão bem clara, né? Aqui embaixo você tem a parte da camada do sistema operacional, temos aqui a camada contendo os softwares necessários e bibliotecas, e nós temos também o próprio código-fonte do E-Cidade, que próximo ao servidor, a camada de servidor, nós temos a aplicação, e também nesta camada aqui de aplicação, mais próximo da outra camada que a gente chama de cliente, nós temos lá a interface, né, que compreende lá HTML, CSS e JavaScript. Tá? Então o HTML, CSS e JavaScript é o código que roda do lado do cliente. O primeiro acesso que você faz no servidor, ele vem, baixa, né? O servidor responde essa solicitação, é o processo que a gente dá o nome de response, né? Essa resposta do servidor, ela vem lá com um conjunto de recursos em código, e esses recursos que vêm em código compreendem HTML, CSS e JavaScript que vão rodar no browser. Então, uma parte da aplicação roda do lado do cliente e a outra parte roda do lado do servidor. E ainda lá na camada cliente nós precisamos de usar um browser, né? O browser, nas versões mais antigas do E-Cidade, ele só rodaria no Firefox. Hoje a gente consegue fazê-lo rodar em qualquer outro browser, mas a compatibilidade em 100% continua ainda sendo a compatibilidade com o Firefox. E temos também na camada lá do cliente o sistema operacional, obviamente, que tem que dar o suporte para que você consiga rodar o browser, né, para poder acessar o sistema operacional. Então a gente diz que o nosso E-Cidade ele foi construído utilizando
o modelo cliente-servidor. No modelo cliente-servidor, nós temos então essa estrutura, onde parte do sistema funciona do lado do servidor e parte do sistema funciona do lado do cliente. Então, esse modelo arquitetural cliente-servidor. Bom, eu já dei uma prévia aí de como é feito, né, este acesso à obesidade. Basicamente é feito, assim como qualquer outro sistema web, é feito através de requisições. Então nós temos do lado aqui o front-end, temos um ator que está solicitando, utilizando, né, a máquina local, com seu servidor local, e nessa máquina local você faz essa requisição. Há uma camada de back-end lá no servidor. Essa camada de back-end compreende lá o código-fonte com PHP, enfim, tudo que roda do lado do servidor. E aí o PHP vai, como um módulo do Apache, ele vai ficar ouvindo as requisições na porta 80, ou na porta 8080, enfim, onde você tenha configurado para que o sistema, para que a Ericcidade fique, né, atendendo essas solicitações. E aqui também o PHP está em íntimo contato aqui com o SGBD PostgreSQL. Quaisquer que sejam as requisições feitas a esta camada camada do servidor, ela então produz uma resposta, que é a chamada response, e essa response ou resposta ela é entregue ao teu sistema operacional, que vai, obviamente, chamar o browser, que então vai renderizar aquele conteúdo ali na tela do seu navegador. O processo de renderização é exatamente isso, tá? Pegar o que vem em código, ali vem um monte de código, HTML, CSS, JavaScript, e ele vai pegar todo esse código, as instruções necessárias ali naquele código, ele vai transformar isso em uma imagem no vídeo. Isso que é chamado, que a gente chama de processo de renderização. Qual é a plataforma, ou quais são os softwares e recursos, né, que fazem parte da plataforma tecnológica da Ericcidade? Como já falei, próprio HTML, CSS, JavaScript, Linux, né, não tem o que se discutir, que ele roda, obviamente roda Linux, né, aliás, ele precisa do Linux para rodar. O PHP, né, o PHP, que é a linguagem de programação base lá do Ericcidade, tá? Nós temos o PostgreSQL como SGBD, como sistema gerenciador de banco de dados. Nós temos algumas bibliotecas adicionais, o GD, né, a biblioteca GD. Temos o Curly, né, o MPDF, o FPDF, o SQLite e, mais recentemente, agora na nova versão do Ericcidade, nós temos o framework Laravel, que agora vai atender requisições a APIs, né? E o Vue.js, que o Vue.js é uma biblioteca que compreende os melhores, né, o que há de melhor no Angular, que é um framework também do lado do cliente, um framework JavaScript. Então o Vue.js reúne o que há de melhor no Angular com o que há de melhor no React, né? Então o Vue.js está ali no meio campo. Então é uma biblioteca que você utiliza no front-end para desenvolver telas, que vai consumir recursos, vai consumir as APIs que estão disponibilizadas lá, entre outros, pelo Laravel. Então hoje a grande novidade aí da nossa nova versão do Ericcidade é utilizar de fato essas novas bibliotecas aqui, esse framework maravilhoso e fantástico, que está o melhor do mundo em termos de no ambiente de desenvolvimento PHP, que é o Laravel. Então essa daí é a plataforma tecnológica sustentada aí pelo ecossistema do Ericcidade. O que cada um deles tratam dentro do código. O HTML só vai mostrar a informação bruta lá, né? Enfim, a comunicação com o servidor lá vai se dar essencialmente via indo HTML e voltando HTML, que é código puro. Nós temos o CSS, que tem a responsabilidade de
cuidar da aparência, né? Ou seja, fazer com que aquela saída, aquele contato com o usuário seja de forma agradável, né? Contendo uma aparência melhor, uma aparência bonita, enfim, a interatividade ali com o usuário fique com uma experiência melhorada, né, em termos de aparência. Então, CSS é a beleza, é a maquiagem do sistema, é a beleza do sistema. E o JavaScript, que trabalha como aquela camada ali que vai dinamizar a utilização dos recursos, né? A hora de estar solicitando alguma coisa via Ajax, né? Lá no servidor, quando a gente fala o termo Ajax, não é uma nova tecnologia, não é uma linguagem de programação, nada, é um conjunto de procedimentos que a gente faz, né? Uma requisição assíncrona, né? Daquele recurso que você precisa no seu front-end com o back-end, sem precisar, por exemplo, travar a sua tela. Então ele faz uma requisição assíncrona, ou seja, eu não preciso ficar com conexão ativa o tempo todo ali com minha tela lá, mas então logo o JavaScript consuma ali o recurso que ele quer e obtém a resposta, ele então entrega essa resposta para o nosso cliente, né, para o nosso browser, ali no local onde o programador definiu que essa informação ou que esse recurso seja exibido, sem travar a máquina e sem precisar ficar fazendo muitas requisições diretas aí via HTML, HTML, né? Porque a gente sabe que no protocolo HTTP vai HTML e volta HTML em geral, né? Na maioria das vezes, mas usando essas requisições Ajax, essa requisição feita por meio do JavaScript só pega mesmo os dados e ali, quando esses dados chegam, o programador, o desenvolvedor já desenvolveu as telinhas para mostrar exatamente ao browser onde deve mostrar aquelas informações. Com isso, não há muito dispêndio de recursos, né, entre o browser, o sistema operacional, enfim, a própria conectividade com a internet fica melhorada, porque ele não fica ali o tempo todo enviando muitos dados para receber a resposta também com muitos dados, ou seja, esses dados que eu estou falando são os códigos HTML, né, nessa transação. Então, o JavaScript veio para dinamizar mesmo, né, para dar, por exemplo, se você tem um efeito na tela, se você tem aquele recurso de transição, né, dados dinâmicos sendo exibidos na tela quase em tempo real, enfim. Essa tríplice aliança, eu gosto de chamar de tríplice aliança, HTML, CSS e JavaScript, roda do lado do cliente. Só que o JavaScript ele tem profundo contato, né, com profundas conexões, com a conectividade com o back-end, né? Então isso aí é muito legal e esse trio aí é fantástico que roda do lado do nosso do cliente, da camada cliente. Bom, a gente tem dentro dos conjuntos, né, do guarda-chuva de soluções aí do ambiente e-cidade, faz muito uso de uma linguagem de marcação estendida, né, que é o XML. O XML é como se fosse um HTML, na verdade o HTML5 hoje utiliza XML também. Antigamente, há um pouco tempo atrás, na versão 4 do HTML, também se utilizava o XML, mas hoje já está incorporado ao código HTML. Porém, a linguagem XML, você pode criar suas tags personalizadas. Então aqui eu tenho uma tag personalizada, né? Uma tag raiz chamada root, aqui sendo como um child ou como um filho, uma tag filho, a tag info. Dentro da info nós temos as informações necessárias aqui. Então, você repare que eu tenho tags com nomes semânticos. Por exemplo, essa tag produtos, óbvio, né, vai ter uma coleção de produtos, onde cada linha dessa minha coleção é um produto. Então, repare que aqui, essa hierarquia aqui, olha, ela é muito semântica. Então, a gente tem um elemento raiz abrigando elementos filhos, info, e elementos filhos, products, né, produtos. E aqui do outro lado mais um exemplo, dessa vez com o student. Então tem toda a informação de um estudante aqui, olha, e aí ele mostra os atributos, né, std, enfim,
é todo um formato bem específico aí do XML. O XML é muito utilizado no intercâmbio de dados entre o sistema, né, e outros sistemas. A conversa, por exemplo, do sistema, quando você está exportando dados para que um outro sistema leia, geralmente se faz isso via XML. Mas há melhores soluções, inclusive, para isso. Mas o XML ainda é muito utilizado, e com a vantagem de você, uma vez que você tenha feito essa exportação em XML, esses dados podem ser vistos no Excel ou outra ferramenta aí para você visualizar, né, o Excel, o Calc, enfim, qualquer leitor de planilha, qualquer que seja lá o sistema lá de planilhas, né, planilhas eletrônicas. Aqui uma explicação, né, mais lúdica, né, do processo de request e response. Por que eu sempre bato nessa tecla? Por que eu sempre reforço o request e response? A gente vai trabalhar muito com isso aí quando a gente precisar fazer requisições, por exemplo, uma API. Então vocês precisam ter bem solidificado, bem consolidado, bem sedimentado aí na mente de vocês esse processo. O usuário envia uma URL e essa URL vai virar uma requisição no servidor. Esse servidor, então, a partir da internet, vai fazer uma resposta para você, que a gente chama de response, e é isso que está chegando aqui. Pode ser HTML puro, pode ser XML, pode ser JavaScript, tudo que for necessário para que seja exibida a informação. Para exibir essa informação, o browser passa por um processo de renderização, ou seja, ele faz um processo de renderização, transformar código em imagens lá no browser. E aí o nosso querido amigo aqui, o usuário, fica feliz em ter esse retorno, essa resposta. Então, request, você solicita e o servidor faz o response. Agora, comunicação e troca de mensagens, intercâmbio de dados. Como que é feito isso aí entre a cidade e o mundo externo, né? Mais uma vez, a gente vai falar sobre Ajax, sobre esse processo, sobre essa forma de comunicação assíncrona, né? Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML ou XML. Não se preocupe muito com a pronúncia, mas vamos falar de forma que todo mundo entenda. Ajax é uma comunicação assíncrona, tá? Usando JavaScript e XML, é basicamente isso. O que é assíncrono? Assíncrono significa que você não tem uma conexão, digamos, direta ali, você está ocupando o tempo todo ali os processos. Ele vai rodar em um processo separado, vai executar, né, de forma assíncrona. Se o servidor estiver ocupado, ele vai aguardar para ter uma resposta do servidor, mas isso não vai te impedir de continuar trabalhando em outros recursos, né? Você não vai prender a sua tela, enfim, e esse recurso, ele, quando estiver pronto, quando o servidor tiver respondido a essa solicitação, ele então entrega a resposta. Basicamente é isso. Então, aí temos lá os verbos get, post, put, delete, que a gente vai trabalhar muito com isso, e a gente, no momento adequado, a hora que a gente precisar fazer fazer uso desse recurso, eu vou mostrar como que isso funciona lá no código. Mais uma vez, temos aí um outro protocolo muito utilizado, por exemplo, quando a gente está emitindo notas fiscais, né, fazendo uma comunicação com nota fiscal eletrônica, se utiliza muito SOAP. O que é o SOAP? Simple Object Access Protocol, protocolo simples de acesso a objetos, tá? Então esse protocolo, ele é muito utilizado, tá? E esse protocolo é meio pesadinho, já tivemos algumas chateações aí, né, para utilizá-lo, né, sobretudo no início da implementação da nota fiscal eletrônica. Então ele é um protocolo realmente robusto, bruto, confiável, mas é pesado, um pouco pesado de se utilizar. Então aqui está a forma, né, como que o nosso querido SOAP trabalha, né, o SOAP Envelope ali, que é, tem um header, tem um cabeçalho, no caso, da header é cabeçalho, temos o corpo da mensagem e temos lá o WSL, que é uma linguagem de definição do Web Service, né?
E aí essa comunicação WSL, existe todo um protocolo onde qualquer linguagem que implementar esse protocolo SOAP vai conseguir lidar com essa requisição. Por isso que eu posso ter um sistema, como lá um sistema do governo recebendo uma nota fiscal eletrônica. Então existe toda uma padronização, né, para que a gente realize essa comunicação via SOAP. Então aqui você tem lá um esquema, né, de como é feito isso. Isso aqui é bem mais técnico, gente, mas não se preocupem com essa tecnicidade, não. Isso é só para vocês saberem quais são os recursos que são utilizados, por que é utilizado, enfim, tá? Então aqui você já de antemão já sabe que quando você gera uma nota fiscal eletrônica dentro do e-Cidade, a comunicação com a nota fiscal eletrônica é feita a partir do protocolo SOAP, tá? E da mesma forma, quando você solicita uma requisição de dados ou de informação em um servidor usando o protocolo SOAP, é um SOAP Request. E da mesma forma, quando você obtém uma resposta, essa resposta também vem utilizando o protocolo SOAP. Repare que o protocolo SOAP usa XML, né? Então o XML aqui, ó, na veia está sendo utilizado, né? Então nesse caso em específico nós temos exatamente isso, o nosso XML respondendo aqui. Nós também temos um recurso muito importante, né, que é um recurso chamado RESTful API. Então, RESTful API, tá, é uma API RESTful, é uma interface que dois sistemas de computador usam para trocar informação de forma segura pela internet. A maioria das aplicações de negócios precisa se comunicar com outras aplicações internas e de terceiros para executar várias tarefas. Resumindo, você pode expor, por exemplo, recursos do e-Cidade a partir de uma API. Aí, nesse contexto entra o novo recurso, o nosso framework Laravel, que faz isso de uma forma fantástica, tá? Então, por exemplo, você pode criar um aplicativo web consumindo recursos do e-Cidade. Eu quero usar a interface do e-Cidade para isso, eu quero criar uma aplicação, eu estou desenvolvendo essa aplicação, mas eu quero obter recursos do e-Cidade, eu quero obter informações do e-Cidade, dados que estão armazenados no e-Cidade. Então esta solicitação, esta requisição é feita então a partir de uma requisição REST, né, ou uma requisição RESTful. E o que é uma API? A API é uma interface de programa aplicativo, né, para aplicativos. É basicamente isso, né, onde programas feitos com tecnologias diferentes podem se comunicar através de chamadas à API. Tá? Então, é como se fosse um protocolo, uma linguagem única que todo mundo entende, né? E aí, quando alguém fez um software em Java, outro fez um software em C#, outro fez software em PHP, outro fez software em Node.js, mas ambos podem utilizar o protocolo, né, para fazer um acesso via API a um recurso do servidor. E isso faz com que a gente consiga usar o Laravel, que vai fazer isso aí, né? Essa versão do e-Cidade aí está na versão 5.4 do Laravel, embora o Laravel esteja muito mais atualizado hoje, mas nada impede que a gente consiga atualizar. É porque, em se tratando de um sistema tão robusto e tão gigantesco, um ecossistema tão gigantesco quanto o Laravel, as coisas devem ser feitas de forma, né, com parcimônia porque existem muitos módulos envolvidos ali, né, e para evitar essa quebra a gente tem que fazer essas atualizações paulatinas, né, atualizações seguras, né, para que todo o sistema não quebre. Mas acredito que agora, com essa abertura aí, o e-Cidade vai evoluir ainda mais e nós vamos ter assim um ecossistema cada vez mais eficiente, digamos assim, mais atualizado. E aí entram os famosos módulos, né, do e-Cidade, que a gente vai percorrer, a gente vai trabalhar com esses módulos.
Hoje a nossa linguagem, né, é a que a gente utiliza o PHP, e a gente faz muito uso do JSON, tá? Eu não falei especificamente do JSON, mas o JSON tem um formato muito parecido com isso aqui, ó. Quando é a chave, onde você tem a informação distribuída em chave, valor. Então nós vamos ver mais tarde que nós temos aqui na comunicação entre a comunicação de mensagens, nós podemos utilizar o JSON, que quer dizer JavaScript Object Notation, ou seja, a notação de objetos do JavaScript. Logo aqui no início da nossa fala, nós vimos aqui, ó, na arquitetura, que ele utiliza aqui na aplicação, né, o JavaScript, Ajax e JSON. Então, JSON é isso, JavaScript Object Notation, tá? Nós vamos ver em várias áreas aí dos sistemas essa notação. Basicamente, a comunicação de dados se dá a partir de XML, né, SOAP, e também via JSON. E podemos utilizar uma outra forma chamada YAML, né, YAML. Valores separados por vírgula, ponto e vírgula, traço, pipe, né, que é a barra em pé, enfim, tá? E isso a gente vai vendo ao longo do curso. Gente, essa só foi uma pincelada da arquitetura, o que há de novo. Fixem isso aqui, ó, porque essas novas tecnologias não existiam antes, mas que agora estão presentes no nossa sociedade. É isso aí, nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos.